Vamos lá então, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, eu vou fazer só uma oração aqui, que é uma oração de São Tomás que eu não fiz antes, eu sempre faço. Não sei se vocês conhecem. Vou fazer junto com vocês hoje. Oração de São Tomás de Aquino para antes de começar a estudar, certo? Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que eu peço que vocês sempre tenham em mente, não sei se você lembra aquele esqueminha que eu coloquei para vocês do curso, né? Da nossa divisão. Por quê? Porque a gente tá seguindo um fio lógico, um raciocínio, assim. Então, as coisas, assim, vão vir sempre nessa ordem. Então, a primeira coisa que a gente vê é a fé. Mas lembrando que aí primeiro a gente veio todos os aspectos para desenvolver, para perceber a necessidade da existência de um criador, entender por quê que o ser humano, ao longo da história, aí, percebeu isso, e como que esse criador se revelou, mostrou quem era, começou a escolher um povo lá atrás, a gente falou disso, vocês lembram? Então, semana passada a gente começou a falar da revelação de Deus, depois, né, dos antigos sábios terem conseguido alcançar pela razão esses aspectos aí do Criador, enfim, alguns atributos, a gente vê também que ele começou a se revelar. Deus se comunicava com o povo que ele começou a escolher para si, para quê? Para poder preparar a vinda do seu filho, que é Cristo, e queria reconciliar a humanidade com ele. Por que reconciliar? Porque houve uma ruptura com a queda do homem, que aconteceu quando os nossos primeiros pais pecaram. A gente falou de Adão e Eva, vocês lembram? Falou da Eva mitocondrial e tudo. Sempre tentando trazer, agora num primeiro momento, pontos históricos mesmo de credibilidade aí, pontos humanos, mas a gente vai trazer aspectos espirituais disso daí. Primeiro, a gente está trabalhando bastante a nossa razão, né? Então, a gente viu aí a questão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, de toda aquela descendência, de como Deus foi chamando um povo, das profecias. Até mandei para vocês o arquivo com as profecias que se cumpriram em Jesus, né? Do Antigo Testamento. E aí, chegamos em um ponto. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Paramos então nesse ponto da revelação, né? Em que a gente viu como que Deus escolheu esse povo, enfim, e foi preparando ele até a vinda de Cristo e foi confirmando os acontecimentos que foram profetizados. Aí tá. Então, de que a gente vai falar hoje? Qual que é o tema da nossa aula de hoje? Só pra gente já saber pra onde a gente vai olhar. A gente vai falar um pouquinho da revelação de Cristo na história. Então, a gente falou, né, de como Deus foi se revelando lá. Agora a gente vai falar da revelação de Deus em Jesus. Só que a gente não vai falar o que é que Jesus revelou, afinal, ainda. A gente vai levantar hoje, tratar de alguns aspectos históricos dos acontecimentos evangélicos. E de como que isso está registrado. Quais são as fontes disso, tá? Mas a gente não vai ficar
no nosso curso de catequese, a gente não vai ficar analisando pontos históricos de registros daí o tempo todo, é porque eu quero trazer para vocês sempre os dois lados, tá? Então a gente vai ver que a revelação de Cristo é um acontecimento histórico, ok? E hoje a gente vai tratar desses pontos históricos. Depois a gente vai tratar do que Jesus revelou para nós especificamente, que isso é doutrina, ok? Então, a revelação de Cristo é um acontecimento histórico que foi profetizado séculos antes, ok? Como a gente viu na última aula. E esses acontecimentos que foram profetizados, eles se cumpriram na pessoa de Jesus em diversos detalhes e foram evidenciados pelos milagres que Jesus fez ao longo da vida dele, certo? Não só pelos milagres que Cristo fez ao longo da vida dele, né? Que muitas pessoas, muitos tentam dizer, isso daí é a interpretação da época, enfim. Mas sobre a consequência desses milagres. Por quê? Parem para pensar por um instante. Tinha o povo judeu, né? Que na época de Jesus vivia dentro do Império Romano, subjugado. Esse povo, cara, todo diferentão, que seguia um Deus que eles tinham como criador, enfim. E seguia lá suas leis, esperavam um Messias. Viviam à espera de um Messias libertador que foi amplamente profetizado. De repente chega um homem, um carpinteiro, um homem simples, pobre, tudo. Começa a falar que é Deus, sou filho de Deus. Falar um monte de coisa lá. E as pessoas simplesmente falam, tá bom, eu acredito, vou te seguir. Foi só isso que aconteceu? E foram lá, seguiram Jesus, aquele tanto de gente. Depois, por causa desse homem que falou essas coisas estranhas, toda uma civilização se levantou, construiu, se solidificou, desenvolveu a nossa sociedade ocidental e a gente está aqui hoje. Isso não faz muito sentido. Se você for olhar que ao longo da história, diversos homens tiveram seus discípulos, revelaram suas ideias, mas eles passaram, todos passaram. Então, assim, tentem pensar realmente na figura de Jesus na época em que ele viveu, no meio dos próprios judeus, no meio do Império Romano, com toda a sua simplicidade, trazendo uma novidade tão diferente, dizendo que ele era filho de Deus. E a quantidade de pessoas que o seguiram, e depois que ele morreu, tudo que aconteceu, né, assim, que a gente vai ver aqui, com os primeiros cristãos e o estabelecimento da igreja, apesar de toda a perseguição e martírio. Então isso não é razoável eu pensar que foi simplesmente isso, que os milagres de Jesus eram metáforas que estão escritas lá. Todo mundo combinou escrever igualzinho, né, enfim. Mas, por que eu estou falando isso? Porque a gente tá num ponto aqui em que a gente quer fazer o quê? A gente falou lá que, acho que é duas aulas atrás, que temos diversas religiões no mundo, com diversas propostas, visões de mundo. A maior parte delas não tem uma cosmovisão abrangente, que chegue perto a do cristianismo. E temos essas diversas religiões e que não é possível que todas estejam corretas se elas falam coisas diferentes. Ou todas estão erradas, ou só uma está certa. E a nossa ideia aqui é mostrar por que nós cremos, por que os católicos creem, quais são os motivos de credibilidade que existe aí para eu achar que a religião verdadeira é o cristianismo, o catolicismo, trazido ao mundo diretamente pelo Criador, certo? E que é como ele espera que nós vivamos. É isso que a gente pretende, é nesse ponto que a gente pretende chegar. E aí, a gente viu toda a questão da preparação aí para o cristianismo, todas as profecias. E o que a gente quer ver aqui agora? Que a gente tem uma série de profecias que se cumpriram na pessoa de Jesus, em detalhes.
a gente tem esse Jesus que diz ser Deus e que propõe uma doutrina, uma visão de mundo e uma proposta de vida completa, abrangente para aquelas pessoas. Sério? Certo? Não só isso, mas também chocante naquela época. Chocante não só para os próprios judeus, mas para toda a sociedade. Chocante em muitos aspectos. E, portanto, facilmente rechaçada, se ela não tivesse elementos que dessem força para ela. Então, essas profecias, mais essa doutrina, mais os milagres de Jesus. Por que eu tô falando assim? Jesus simplesmente falou, eu sou o filho de Deus, me segue, é pra fazer isso aqui. Todo mundo foi, tá bom, ok, eu vou. Não, Jesus deu provas do que ele estava falando, certo? Que provas? Todos os seus inúmeros milagres, os números e milagres que ele realizou, que um pouquinho está registrado nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos. Mas que ele fez muito mais do que aquilo, certo? Então, esses 3 pontos aí. As profecias que se cumpriram, a doutrina proposta e os milagres que provam que o que ele estava dizendo era verdade, que ele era Deus, filho de Deus, são os elementos que me dão credibilidade que essa doutrina é verdadeira, certo? Então, gente, o que eu estava dizendo sobre isso aqui que é muito importante vocês prestarem atenção nisso, porque são elementos que trazem para mim esses pontos de que o cristianismo é a religião verdadeira, revelada por Deus, por conta de uma série de fatores que se somam e que trazem essa credibilidade. Aí eu coloquei aí as profecias somadas com a doutrina, somadas com os milagres que Jesus fez e que arrastou essas multidões. Isso daí constitui as minhas provas que me ajudam a perceber que essa doutrina é verdadeira, certo? Pronto. Então tá. Chegamos nesse ponto aí. Além disso, né, o tema que a gente está tratando, desses aspectos históricos aí dos acontecimentos evangélicos, a gente vai falar um pouquinho da história do início do cristianismo até a queda do Império Romano, ok? E o que a gente pretende, então, como eu disse, mostrar que o cristianismo tem origem divina, certo? E que por ter origem divina, ele surgiu e permaneceu na história da forma como permaneceu. Okay? Apesar de todas as dificuldades e controvérsias, que é por ele ter origem divina, isso é a causa dele ter não só aparecido, ter sido revelado, mas ter permanecido até hoje, certo? Então tá. Então, olha só, isso aqui é importante. Nós vamos ver questões históricas que mostram a força da verdade da doutrina cristã e da sua cosmovisão, ok? Hoje a gente vai ver isso. Questões históricas que mostram a força dessa verdade. No entanto, posteriormente, depois, a gente vai ver questões espirituais que mostram a força dessa verdade. A gente não vai ficar apenas nas questões históricas. Como assim questões espirituais que mostram a força dessa verdade? A gente vai ver isso que isso está presente, sobretudo, na unidade de sentimento dos santos ao longo da história. Isso é muito importante, isso vai fazer mais sentido depois. A gente vai ver como que pessoas de diferentes épocas, e a gente tem dificuldade de entender o alcance disso, porque a gente vive na época da internet, certo? Em que uma coisa acontece aqui, eu sei lá, eu mando um WhatsApp, tudo. Que esse acesso às informações. A gente está falando de 2000 anos, que pessoas viveram em diferentes lugares, totalmente distantes do mundo, em diferentes tempos.
com diferentes níveis sociais, total e na falta de acesso a registro do que aconteceu, tiveram as mesmas experiências espirituais, os mesmos acontecimentos, os mesmos registros. E isso é um dos grandes fatores na minha história pessoal, assim, isso foi um ponto de muito peso que evidencia a verdade da nossa religião, certo? Então a gente vai ver isso. Então, recapitulando, vamos tratar aqui questões históricas que mostram a força da verdade da doutrina cristã. Depois vamos ver questões espirituais que mostram a força da verdade da doutrina cristã, principalmente pela unidade de sentimento dos santos ao longo dos séculos, ok? Ou seja, dos cristãos mais exemplares. Então tá. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a confiabilidade histórica dos registros sobre Jesus. Aí, gente, só um adendo. Meu intuito não é, vou dar uma prova científica de que Jesus aconteceu. Não, até porque eu já expliquei para vocês em outras aulas que isso é um reducionismo, uma deficiência do nosso tempo de achar que tudo será demonstrado pela ciência experimental, e não será. Inclusive, a história não é assim. A história, os registros históricos dos historiadores são feitos por evidências, indícios, e que não são revelações claras das coisas. Então, muitas coisas são tratadas como, foi assim, assado, fato, e ninguém tem certeza. Mas, ainda assim, vamos nos utilizar da historiografia e dos aspectos que a gente tem para mostrar esse Jesus histórico. Por que isso? Porque tem muitas afirmações aí de que, sei lá, o cristianismo é uma invenção, ou a Bíblia é um monte de invenção e tudo, como se a Bíblia fosse simplesmente um livro de uma doutrina, e não é. As Sagradas Escrituras são uma das maiores fontes históricas aí, reais, de vários acontecimentos, a gente vai ver isso daqui. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, e aqui eu tô falando agora de figuras bíblicas, não só do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, ou seja, que permeiam em toda a história do judaísmo e a nossa história do cristianismo. Se vocês pesquisarem, existem listas de figuras bíblicas identificadas em fontes não bíblicas. Então, repetindo, já fizeram esse levantamento. Existem centenas de personagens. Só uma coisa, tá, gente? Personagem não quer dizer que é algo fictício, não. A gente às vezes dá uma interpretação errada dessa palavra. Tá? Personagem, pessoas que são apresentadas nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, personagens históricos ali, que eles aparecem também em outras fontes históricas, certo? Em escritos pagãos, em escritos judaicos e em outros escritos cristãos, sem ser os que estão na Bíblia, porque existem muitos escritos a respeito do cristianismo, além dos que estão na Bíblia, certo? Então, existem listas, se vocês procurarem, vão botar vários personagens bíblicos aí, e onde que eles aparecem, além da Bíblia, em outras fontes históricas, ok? Outros registros históricos. Beleza. Outro ponto interessante para trazer. Não sei se alguém já ouviu falar, mas viveu um historiador renomado, um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Foi um historiador muito sério que tem diversos registros históricos, pesquisador aí. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo, ok? E esse historiador, ele tem uma fonte de registro que não é cristã, não é a Bíblia. E ele cita nos seus registros históricos Anás, Caifás, que eram os sumos sacerdotes que aparecem lá na Bíblia. Eles citam Pôncio Pilatos, eles citam Herodes, eles citam João Batista, ele cita Jesus e cita Tiago, apóstolo. Então, vários personagens bíblicos aí do Novo Testamento que são citados também pelo historiador Flávio Josefo, ok? Outra coisa interessante. Havia uma controvérsia aí a respeito de Pôncio Pilatos. Todo mundo sabe quem é Pôncio Pilatos, né? Lá do julgamento de Jesus.
e existia uma controvérsia aí de que talvez ele não tivesse existido, enfim, vários motivos aí. Em 1961, isso é a respeito da arqueologia mais recente. Em 1961 foi encontrada, desenterrada na cidade de Cesareia, uma pedra, tem até foto se vocês pesquisarem, com uma inscrição e uma dedicação com o nome e o título de Pôncio Pilatos, certo? A sua existência era questionada por alguns, e isso foi uma fonte histórica arqueológica muito forte a respeito de Pôncio Pilatos, do cargo que ele ocupava, da função que ele realmente executava, enfim. Outra coisa, da arqueologia recente, em 1990, o túmulo de Caifás, que era o sumo sacerdote que é citado como tendo presidido o julgamento de Jesus, ele foi descoberto no sul de Jerusalém, então, há 30 anos atrás. Coisas aí, afirmando a existência desses personagens bíblicos aí, tá? Aí, beleza. Existem muitas alegações de que os evangelhos seriam lendas, né? Que os evangelhos seriam lendas, sobretudo no que diz respeito aos milagres de Cristo e tudo. Aí vamos lá entender algumas coisinhas. Os historiadores, né, as fontes históricas, os registros dos acontecimentos que a gente tem aí, a gente sabe que existem registros mais fidedignos, feitos por historiadores mais profissionais, digamos assim, mais sérios. E existem lendas que foram surgindo na tradição oral e depois sendo registradas ao longo dos tempos. E o que se verifica na análise histórica, nas pesquisas históricas? Que quanto mais próximo da data do acontecimento foi feito o registro, mais cresce a probabilidade daquele registro ser fiel ao que realmente está acontecendo. É um dos pontos que dão credibilidade ao registro e que isso se confirma em diversas análises. Quanto mais distante do acontecimento foi feito aquele registro histórico, ou seja, quanto mais tempo passa até que aquilo seja escrito, mais cresce a probabilidade de que aquilo vá modificando e que vá se tornando algo um pouco lendário. É aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, como passando gerações, você vai contando e não registra, pode ter mais chances de ter alterações, ok? Aí, só um exemplo disso daí. Alexandre Magno teve as suas duas primeiras biografias escritas por Ariano e Plutarco. E essas biografias dele são aceitas pelos historiadores mais clássicos como fidedignas. E são os relatos ali são trazidos como acontecimentos históricos. Essas duas biografias de Alexandre Magno, escritas por Ariano e Plutarco, foram escritas cerca de 400 anos depois do que as coisas aconteceram, certo? E são tidas como fidedignas. Beleza, pela maior parte dos historiadores clássicos. O Evangelho de São Marcos, por exemplo, as fontes dos acontecimentos, porque a gente sabe que temos 4 evangelhos, não sei se todo mundo sabe. Nesses evangelhos estão narrados alguns dos feitos de Jesus, dos acontecimentos da vida de Jesus, ok? O Evangelho de Marcos, a fonte aí do Evangelho de Marcos, ela data de aproximadamente 7 anos depois dos acontecimentos, depois da morte de Cristo. Então, algo que foi escrito 7 anos depois que aquilo aconteceu, tem um peso de confiabilidade como fonte histórica por esse aspecto do tempo muito forte, ok? E aí a gente vê, isso eu tô falando do Evangelho de Marcos, mas o intervalo de tempo entre os eventos acontecidos na vida de Jesus e o registro deles nos 4 evangelhos é um período de tempo muito curto, certo? E aí a gente sabe que existem o que se chama de evangelhos apócrifos, livros apócrifos, ou seja, todos aqueles registros a respeito do cristianismo, a respeito da vida de Jesus, que não
foram considerados canônicos, não foram selecionados pela igreja para estar presentes na Bíblia. Porque eu não sei se todos sabem, mas a Bíblia, Jesus, não, antes de ser crucificado, ele não pegou assim, entregou para São Pedro assim, ó, toma, isso aqui agora é a Bíblia, isso aqui que vai reger a vida de vocês. Não. A Bíblia é um conjunto de livros escritos em diferentes períodos, ao longo de muito tempo. Inclusive, os livros do Novo Testamento foram escritos em diferentes períodos por diferentes pessoas, e a igreja selecionou esses livros, a Igreja Católica selecionou esses livros e decidiu que eles seriam os livros canônicos. Inclusive, teve não lembro bem, mas teve um longo tempo de discussão até isso ser decidido. Isso foi depois do século IV, V, e demorou, ok? Então, foi a Igreja Católica que definiu os livros que iam fazer parte da Bíblia, ok? Onde é que eu estava? Ah, sim. Eu estava falando dos evangelhos apócrifos, dos escritos sobre a vida de Jesus, que não estão na Bíblia. E uma coisa interessante de se observar é que a maior parte dos evangelhos apócrifos, eles foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos. Diferente daqueles 4 que foram selecionados como fidedignos, porque foram escritos quase que contemporaneamente ali, muito próximo dos acontecimentos. 2 foram escritos por 2 apóstolos de Jesus, né? Que foi João e Mateus. Um por Marcos, que foi discípulo, que viveu ali junto com os primeiros cristãos. E um por Lucas, e é nesse ponto que eu quero chegar. Não sei se vocês conhecem um pouco da história de São Lucas, o autor do Evangelho, e que eu sou assim, muito apaixonada por Lucas. Vocês todos sabiam que Lucas era médico. Ele era grego, filho de ex-escravos gregos libertos. E ele também foi um historiador. E ele é considerado, inclusive, como um grande historiador, um historiador de alto nível, certo? Ele utilizava a mesma linguagem dos melhores historiadores e os mesmos métodos dos melhores historiadores da época dele, tá? Então, o Evangelho de Lucas ele é escrito no estilo dos historiadores da época. Inclusive, um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, vocês podem pesquisar depois, vocês vão ver que é verdade, Sir William Ramsay. Não sei como é que fala exatamente o nome dele, acho que é isso. Mas eu anotei aqui, eu vou ler para vocês, abre aspas, que ele disse: Lucas é historiador de primeira categoria. Esse autor deveria ser colocado ao lado dos maiores dentre os historiadores. Fecha aspas. Essas são palavras de um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, Sir William Ramsay, que faleceu em 1939, no século passado. Ok? Eu vou ler aqui para vocês a introdução do Evangelho de Lucas. Vocês vão ver o que ele fala. Cadê? São Lucas. Olha só como que São Lucas começa o seu Evangelho. Muitos se propuseram escrever uma narração dos fatos que aconteceram entre nós, como nos transmitiram os que deles foram testemunhas oculares desde o começo, e depois se tornaram ministros da palavra. Por isso, ilustríssimo Teófilo, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, eu também resolvi te escrever um relato com ordem e sequência, para que tenhas na devida conta a solidez dos ensinamentos que recebeste oralmente. Só para vocês verem aí a introdução que o próprio Lucas faz no seu relato. Ele escrevendo como historiador, com a sua preocupação com a investigação, com a ordem, com ter colhido os acontecimentos das testemunhas oculares, ok? De São Lucas, e como ele é tido aí em alta conta assim como, enfim, entre os melhores historiadores do seu tempo, ok? E relata todos os milagres de Jesus, todos os acontecimentos ali. Então, assim, são vários registros, os 4 evangelhos relatam,
escritos por diferentes pessoas, com diferentes métodos, mas relatam basicamente a mesma coisa, os acontecimentos, relatam os milagres. Várias outras, os apócrifos também relatam, enfim. Estou falando isso por quê? Porque tem cara de lenda. Porque as pessoas às vezes querem colocar os evangelhos lado a lado com algumas mitos que são claramente criados como mitos, certo? As histórias referentes sei lá, acontecimentos antigos, deuses antigos, mitos, eles claramente se referem a uma época do passado. Então, quando esses mitos foram escritos, eles estão falando de algo que aconteceu e que eles não presenciaram, enfim. Eles têm todo um caráter de mito. Eles não se propõem a dar uma explicação sobre causal do mundo, assim, completa. Como o evangelho tá falando de algo muito, muito específico, que é consequência de desenrolar histórico aí, de tudo que foi prometido até a vinda de Cristo. Então, assim, os evangelhos são... As pessoas que escrevem os evangelhos, eles narram os fatos que muitos deles viveram, como São João, São Mateus, ou que investigaram ali segundo os métodos da historiografia da época deles. Então, eles estão narrando aquilo como acontecimento real, certo? E quando a gente lê as páginas do Novo Testamento, você não pode ter dúvida de que a quem escreveu aquilo, se você tiver um pouquinho de boa vontade, você não tem dúvida de quem escreveu aquilo, escreveu num tom de quem sinceramente acredita na verdade do que está proclamando, certo? Você consegue, como um leitor, perceber que aquilo ali foi escrito de uma forma que quem escreveu crê fielmente naquilo que está falando. Acredita na verdade do que está dizendo. Não é escrito num estilo de lendas. E outra coisa, existe uma coerência entre os registros diferentes, ok? Então, assim, falamos aí das profecias, do que se cumpriu, da revelação, de todos esses registros, dessas fontes históricas, e a gente vê que a gente tem abundantes justificativas para aceitar a confiabilidade histórica daquilo que os evangelhos afirmam sobre Jesus, ok? A menos que eles sejam provados como errados, o que não foram. E aí tem um ponto muito importante, muito interessante para a gente refletir, principalmente sobre os inúmeros críticos do cristianismo. Em relação às fontes históricas, como eu estava falando aqui sobre a biografia de Alexandre Magno e tal, normalmente as pessoas pegam registros históricos dos historiadores e determinados registros são tidos como... Não se contesta o que foi registrado ali, o que as pessoas da época viveu e escreveu. São tidos como verdadeiros, a menos que se prove que eles são falsos, que há uma composição ali. Agora, incrivelmente, os evangelhos, não, eles são tratados de uma forma diferente, pelas mesmas pessoas, por muitos historiadores até modernos. É assim, tudo que está no evangelho é falso. É a priori falso, a menos que você prove que é verdade, certo? Então, assim, os evangelhos, eles são misteriosamente tratados de um jeito diferente das outras fontes históricas, não sei porquê, ok? E aí, essa questão que a gente falou do naturalismo, né? Que só aquilo que tem causas naturais é verdadeiro. Assim é muito fácil de você refutar qualquer realidade sobrenatural, porque é assim, tá registrado lá. Se tem uma explicação natural, é verdade incontestável. Se tá falando de qualquer coisa que tem um aspecto sobrenatural, é falso. É falso, não importa se o tipo de fonte, o tipo de registro tem a mesma qualidade. Mas os naturalistas querem partir do pressuposto que se está falando de alguma coisa sobrenatural é falso. Então eu não quero nem a possibilidade da existência de algo que não tem explicações naturais, independente da inúmera quantidade de registros. Eu vou só abrir um parênteses aqui para se pensar. Eu vou dar um exemplo moderno. Vocês sabem que Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917 em Fátima para 3 pastorinhos e tudo. E só resumindo a história, em 13 de outubro, ela tinha dito que ia fazer um grande... Porque começou a ir muita gente lá. Ela falou que ia fazer um milagre.
que todo mundo ia ver, para dizer que eles, mostrar que eles não estavam mentindo. As pessoas foram avisadas que ia ter um milagre. E foram. Aí, nesse dia, 13 de outubro, aconteceu o que a gente conhece como Milagre do Sol, onde teve uma manifestação extraordinária lá do Sol, ele se movimentou e tudo, mas o mais extraordinário não é isso. É que tinha chovido muito e tudo secou instantaneamente. O Sol, as roupas das pessoas, de forma que eu fizeram até cálculos aí da quantidade de energia que seria necessária para evaporar imediatamente aquele tanto de água. Isso foi um milagre talvez maior do que o do Sol se movimentando lá que as pessoas viram. E pessoas de não sei quantos lugares de distância lá que não estavam lá também viram. E tinha, se eu não me engano, 70 mil pessoas no local. A gente acha vídeos aí no YouTube de velhinhos, agora de alguns anos atrás, serem entrevistados e relatando, em primeira pessoa e fonte primária, o milagre do sol que estiveram presentes lá no dia. Beleza. O que algumas pessoas usam para justificar que aquilo não foi um milagre? Foi um fenômeno de alucinação coletiva. Pronto. Tem 70 mil testemunhas? Não, foi milagre. A ciência explica, foi um fenômeno de alucinação coletiva. Pronto. Todo mundo teve a mesma alucinação na mesma hora, no mesmo lugar. 70 mil pessoas, tá explicado. Entenderam? Por que eu tô falando isso? Porque isso é engraçado, sabe? Se parte de um pressuposto de qualquer registro que fale de uma coisa que tem uma explicação sobrenatural e já é tratado como ridículo e falso. Então, assim, você não tá buscando a verdade, certo? Você tá partindo de uma afirmação dogmática de que não existe uma realidade além da natural. Então, só um ponto aí de reflexão. Voltando aqui para os evangélicos, a gente pulou lá para 1917. Então, temos abundantes justificativas que se ligam, não é uma, não são duas, é um monte de coisa, assim, em relação ao cristianismo para dar razões de credibilidade para isso aí. É claro que não se alcança a fé só por essas coisas, mas elas estão aí para corroborar com a nossa razão. Existe a fé, uma virtude teologal, e a gente precisa fazer ela é um dom de Deus. E a gente faz um ato de fé quando a gente realmente dá esse passo, vira a chave e crê. Normalmente, quando a gente busca com sinceridade, faz esse caminho através da razão, sem arrogância, pedindo a Deus que se revele, assim, eu garanto que quem faz isso, em algum momento, vive esse momento em que faz um ato de fé, que é uma graça divina, e que ele enxerga com os olhos da alma a uma verdade que está além de todos só esses aspectos e que abarca todos eles. Que não é uma coisa que só a razão te dá. Deus intervém. E ele sempre intervém. Eu garanto que ele intervém. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, só para reforçar que eu não estou dizendo que a fé é algo simplesmente racional, porque a fé não é algo racional. Certo? A razão, ela me auxilia a viver a fé, mas a fé é muito maior do que tudo isso, ok? E é muito importante eu conhecer para eu amar, para eu querer, para eu desejar, para que eu receba, certo? Então é isso. Esse ponto nosso é muito importante, de dar esse passo, de perceber que eu tenho elementos de credibilidade no cristianismo, ok? E aí, vamos falar aqui do início do cristianismo em si, que depois, né, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e 40 dias depois da ressurreição de Jesus lá, Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e aí, a partir dali, a gente pode entender como um marco do início da igreja. E aí as coisas começaram a acontecer. Olha que interessante. Os discípulos, os apóstolos, né? Tudo bem que lá na crucifixão Jesus foi preso, tudo bem não, né? Assim, é claro que eu faria o mesmo se eu estivesse lá, mas assim, ficaram com medo, fugiram, Pedro negou Jesus 3 vezes, todo mundo fugiu, só Nossa Senhora e São João Batista que ficaram lá ao pé da cruz, Santa Maria Madalena. Todo mundo desapareceu. Mas, depois que Jesus morreu,
e ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos, ele mostrou que, aí não tinha mais o que falar, né? Mostrou a divindade dele. Inclusive, eles viram Jesus subir aos céus. Esse mesmo Jesus, isso daí é só o que está registrado no Evangelho. A gente vai ver que na Igreja Católica a gente tem outras fontes de fé, porque no próprio Evangelho está escrito, ó, aqui está registrado alguns dos feitos de Jesus, porque se a gente fosse colocar tudo num livro, não ia caber na Terra a quantidade de livros. Então isso daí já mostra pra gente que o que está na Bíblia, nos Evangelhos, é um pouquinho da doutrina de Jesus, que ele passou para os apóstolos dele, das instruções, das orientações que eles executaram depois. Eu tava falando que os apóstolos, eles viram, que todo mundo fugiu, né? Quando Jesus estava sendo morto, crucificado lá. Mas aí depois Jesus ressuscitou e eles viram, Jesus mostrou que ele venceu a morte e tudo. E, inclusive eles viram Jesus subir aos céus. E Jesus deu várias ordens, orientações para eles do que eles deveriam saber, fazer depois daquilo ali, né? Para dar continuidade da igreja. Muito mais do que está na Bíblia. A gente não tem... Enfim, muito mais que está registrado ali, porque afinal de contas Jesus passou 3 anos o tempo todo ali com os discípulos, deu essas instruções e... tá. E eles viram Jesus subir ao céu e Jesus disse para eles, ide pelo mundo, perdoar os pecados, o evangelho deu ordem para eles iniciarem a obra da igreja. Eles viram Jesus com seu corpo glorioso, mandando eles fazerem isso, então era óbvio que ele ia dispor os meios para que desse certo. Mas o que aconteceu? Depois que Jesus subiu, eles foram e fizeram? Não! Eles ficaram lá morrendo de medo, não sabiam o que fazer, escondido no cenáculo lá. Por que eu tô falando isso, gente? É só pra... É que eu fico antecipando algumas coisas. A gente vai falar depois do Espírito Santo. Mas... porque Jesus falava, inclusive, que ele precisava voltar ao lado do Pai, que ele enviaria o Espírito Santo. Mas mesmo eles tendo visto tudo isso, eles não foram fazer o que Jesus falou, porque eles não tinham coragem. Porque eles eram eles. Essa que é a verdade. Eles continuavam sendo eles. Apesar da certeza da verdade daquilo ali. Ok? Mas... em Pentecostes, quando Jesus manda o Espírito Santo sobre eles, que marca o nascimento da igreja, aí sim acontece uma virada de chave. Por quê? Porque não são eles. É o Espírito Santo agindo neles. E isso é muito incrível, inclusive historicamente falando, porque foi assim, batismo do Espírito Santo, Pentecostes, e eles simplesmente saíram pelo mundo falando, e as pessoas, 5.000 pessoas convertidas. São Pedro vai lá, blá blá blá, 5.000 novos cristãos. Isso não pode ser normal. Assim, o testemunho de Cristo ressuscitado não produziu esse efeito neles. Apenas quando eles tinham o poder de Deus, o próprio Espírito Santo agindo através deles, é que a igreja começou a se desenvolver. Então, assim, teve aquele período ali, só aqueles 12 homens, e de repente a ação de Deus começa a espalhar aquilo ali pelo mundo, ok? E uma coisa muito importante da gente ver aí. Hoje, principalmente, a gente vê muito isso. Fogo de palha. Parece um negócio, nossa, super famoso. Pff, moda. Explode. Do nada some. Tudo que explode, some. Na história do mundo, pode ver. Tudo que explode, some rápido também. Não permanece. O que aconteceu com o cristianismo é que ele começou a se propagar de uma forma grande, sim. 12 homens ali, a Virgem Maria, de uma forma rápida, grande. Muitas pessoas se converteram, muitos milagres acontecendo. Coisas totalmente contrárias à sociedade da época, certo? E aquelas conversões, depois começou as conversões dos pagãos, além dos judeus e tudo. Só que, por mais que tenha sido grande o que aconteceu, o crescimento do cristianismo ali no início, não foi esse tipo de crescimento, de explosão. Foi um crescimento grande, porém permanente e orgânico. Não foi aquela coisa assim,
e pronto. Não. O crescimento do cristianismo, ele foi assim, ó. Ele foi o que a gente chama de orgânico. O que é orgânico? Orgânico remete à vida. Foi uma coisa natural. Ele ia se multiplicando, mas formando uma base sólida. Não era uma coisa assim. Era uma coisa que tinha ação divina, mas ele tinha uma vida própria, certo? Ele se desenvolveu organicamente como tudo aquilo que é verdadeiro e tem vida, ok? Isso é muito importante, porque vocês podem refletir um pouquinho sobre um ponto que é uma coisa, é um pensamento que, assim, que eu gosto muito desse pensamento, assim, eu vou e volto, tá? Desculpa. Trazendo aqui para a filosofia, a gente tem um filósofo moderno, porém de pensamento clássico, que é Eric Wagner. E ele traz uma definição de ideologia incrível, porque ele fala pra gente que a ideologia, o ideólogo, ele é como se fosse um bruxo. Ele quer, através das suas palavras, transformar a realidade. Então, o que ele traz como ideólogo, como uma ideologia? Tudo aquilo que assim, não aconteceu no mundo organicamente, naturalmente, não aconteceu na história. Vem da ideia de alguém, a pessoa pensa que a realidade deveria ser de tal forma que ela não é. E a partir da ideia, com o uso das palavras, eu quero impor aquela ideia e transformar a realidade, ok? Enquanto que o verdadeiro filósofo, ele quer compreender a realidade, certo? Inclusive, isso é uma fala de Marx, né? Ele fala exatamente isso. Até hoje, os filósofos trataram de entender a realidade. Contudo, não se trata de entendê-la, trata-se de transformá-la. Então, palavras de Marx, que não era para ficar tentando entender a realidade, é para mudar a realidade, ok? Mas a filosofia nunca foi isso. A filosofia, ela parte do espanto, certo? O espanto com a realidade. Eu me maravilho com a realidade e eu procuro entender o que eu tô vendo e não transformar o que eu tô vendo no que eu tô pensando. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente enxerga as coisas dessa forma, a gente pode fazer uma oposição entre aquilo que é orgânico e aquilo que é ideológico. Porque aquilo que é orgânico acontece na história do mundo. Não é alguém que vem porque esse alguém tem algum poder, seja o poder bélico, seja o poder intelectual, qualquer tipo de poder, e impõe uma ideia, certo? E muitos tentam dizer o tempo todo, inclusive a gente ouve nas escolas, tratam o cristianismo e a igreja, sobretudo na Idade Média, o desenvolvimento do cristianismo, como isso aqui, como uma ideologia imposta. Isso não faz o menor... Isso é contrário à história, aos fatos. Porque o cristianismo foram 12 homens. Um homem que morreu na cruz, fez milagres, 12 homens. E ele se desenvolveu da forma mais orgânica possível. Nada ideológica, porque não existia um poder ali. Muito pelo contrário. O contrário. Existia pessoas desprovidas de poder humano, certo? Totalmente desprovidas de poder. Não tinham poder econômico, não tinham poder intelectual, eles não eram intelectuais, esses homens, certo? Eles não tinham nenhuma estrutura de poder humano. É a força da doutrina, é a força de Deus que ia convertendo as pessoas. E aquilo ia crescendo organicamente. E, do contrário, o verdadeiro poder humano vigente, bélico, social ali, era contrário a essa doutrina e tentava esmagá-la, reprimi-la. E ela só crescia cada vez mais. O que dá mostras aí da sua origem divina e reforça o seu desenvolvimento natural e não imposto, ok? Aí, então, apesar das intensas perseguições, a igreja teve um contínuo desenvolvimento, contínuo e orgânico. Aí, os cristãos começaram oficialmente a ser perseguidos pelo Império no ano de 64, quando houve um grande incêndio em Roma que procuraram culpar os cristãos e começaram a persegui-los. E só para fechar, eles foram perseguidos sistematicamente até o ano de 313. O que marcou o fim dessa perseguição? O Edito de Milão. A gente vai falar disso daqui, ok? Então, os cristãos
cristãos ali, logo que Jesus morreu, eles já eram perseguidos pelos judeus. Contrários, que não se converteram. Eles eram perseguidos de várias formas pelos judeus. Mas, uma coisa é você ser perseguido pelos judeus, outra coisa é você ser perseguido pelo império. Com toda a sua estrutura de poder, ok? Então, em 64, eles começam a ser oficialmente perseguidos pelo império. Ah, mas por que o Império Romano resolveu perseguir os cristãos? Primeiro, eu não sei se vocês sabiam, mas o Império Romano, eles tinham uma religião do Império. O imperador, ele era tido como uma espécie de divindade, certo? A estrutura de poder, o direito romano, era algo que era venerado em forma de religião, ok? Eles tinham lá suas divindades, eles faziam os cultos e tudo, mas muito mais forte e presente naquela sociedade era esse culto à estrutura do Império Romano, certo? Esse culto ao imperador, essa submissão ao imperador. Então, os cristãos, eles davam a Cristo uma supremacia na forma de vida deles, que na estrutura daquela sociedade era devida ao império, ok? Então era um poder ali que estava entrando no lugar do poder do imperador na vida daquelas pessoas. E os cristãos, eles viviam em comunidades e eles só aumentavam e começaram a se espalhar lendas aí de que as catástrofes que aconteciam era culpa dos cristãos porque eles não reverenciavam os deuses, ok? Então eles eram tidos como culpados de tudo de ruim que acontecia. Mas o mais interessante aí, que eu não sei se pouca gente fala e ouve falar, os cristãos tinham uma vida comunitária inclusiva. Inclusiva em todos os sentidos, inclusiva em termos de gênero, porque incluía as mulheres e elas tinham papéis importantes naquelas comunidades, incluíam os mais marginalizados, as viúvas, os órfãos, eles tinham uma vida em comum, ok? Ah, então eles eram comunistas, os primeiros cristãos, todo mundo era igual? Não era todo mundo igual. Existia uma estrutura hierárquica dentro do cristianismo, até porque existia o sacerdócio. Mas, em termos de... Isso em termos da organização social deles. Mas em termos da sua participação na vida comunitária, na vida cristã, na vida espiritual, assim como Jesus, ninguém fazia distinção de pessoas, ok? Então, eles tinham uma vida comunitária inclusiva que era totalmente contrária à estrutura tradicional daquela sociedade em que eles viviam, do Império Romano. Porque a estrutura tradicional do Império era baseada em classe e em gênero na sociedade romana. Então, existiam distinções baseadas nisso. Então, os cristãos não eram assim, inclusive eles atraíam muitas pessoas por causa disso, por causa da caridade cristã. Resumindo, a caridade cristã era a grande novidade do mundo. Isso era o que Jesus veio trazer. Era esse grande diferencial. Então, eles diziam que os cristãos eles rompiam a Pax Deorum, a paz com os deuses lá, de toda a estrutura do império, e eles começaram a ser perseguidos por causa disso. Amplamente perseguidos, torturados, martirizados. Eles eram solicitados a, enfim, incensar os deuses e eles não faziam nada disso. A gente vai ver mais isso daí, mas a gente sabe que o sangue dos mártires era semente para novos cristãos. Quanto mais eles eram mortos, martirizados, qualquer história de grupo do mundo, pode olhar na história, quando um grupo é reprimido, o que acontece? Medo, certo? E gera medo, é o natural, humanamente falando. Gera medo, diminuição, repressão, é assim que se reprimiu tudo na humanidade. Mas quando esse grande poder bélico tentou reprimir o cristianismo, por ele ter origem divina e não humana, essa repressão não gera medo, gera coragem. Então, assim, então não tinha medo. Não, gente, claro que existia o medo humano, muito, enfim. Mas, na hora que aqueles mártires se mantinham fiéis, e o martírio é um dom, é uma graça divina, e eles viviam aquilo ali da forma como eles viviam, se a gente for ver as histórias dos primeiros mártires,
aquilo ali não tem como ter origem humana. Não tem nada. Então, assim, o cristianismo é a alucinação mais perfeita que o ser humano já inventou. Porque ele tem um poder sobre-humano de controle mental que a pessoa, ela, enfim, ela é capaz de fazer coisas que ninguém é. Essas são as duas opções. Tá? Então, eu estou dizendo, e o cristianismo não parou de crescer e se desenvolver, ok? Dentro daquele império. Então, quando chegou nos anos 300, quando o cristianismo ainda era muito perseguido, ele já estava espalhado por quase todo mundo conhecido. Espalhado, ou seja, existiam cristãos para todo lado, apesar dessa repressão. E o cristianismo havia penetrado até na classe nobre. E era muito perseguido pelos imperadores que tentavam a todo custo, com o poder bélico, com as armas, destruir o poder da fé. Mas eles não conseguiam. Porque o cristianismo é de origem divina, ok? Aí é um ponto muito interessante, porque tem muita gente que gosta de falar que não, que assim, a Igreja Católica foi fundada por Constantino, tá? Então, assim, não tinha nada disso do cristianismo ter toda essa expressão, aí de repente veio o Constantino e declarou que o cristianismo era a religião oficial do império e pronto. Aí a igreja virou esse monstrão que dominava os povos, como as pessoas gostam de colocar, como a gente aprende na escola. Só que o que é verdade dos fatos históricos? É que, como eu acabei de falar, até o início dos anos 300, o cristianismo já tinha se difundido para todo quanto é lado. E ele era reprimido. Ele era proibido, reprimido, mas tinham muitos cristãos, eles só cresciam, ok? E no ano de 313, aí tá. Aí lá, na verdade, vou voltar um pouquinho. Se não me engano, no ano antes, no ano de 312, teve um imperador lá que morreu, no Império Romano, e aí teve uma disputa de poder entre o Constantino e um outro cara lá, que eu não lembro quem era. Mas o Constantino foi proclamado imperador lá pelos soldados e tal. Era um imperador pagão. E aí eles tiveram uma disputa, guerra lá pelo poder. E aí acontece que a mãe de Constantino, Santa Helena, ela era cristã e ele não era cristão. Mas há registros diz que ele afirma que ele teve uma visão e que ele viu assim, viu uma cruz e que estava escrito assim: por esse sinal, não lembro as palavras, por esse sinal vencerás, pelo sinal da cruz. Então ele se utilizou da cruz e ele ganhou. Tá. Aí então as pessoas falam com beleza. Inventaram essa lenda aí no dia seguinte ele virou cristão e pronto, o império todo virou cristão. Não é assim que aconteceu, até porque não existia essa unidade no império, existia essa disputa de poder. E Constantino ganhou esta batalha e ele não se tornou cristão instantaneamente, certo? E o cristianismo não se tornou religião no império. O que aconteceu é que ele parou de ser perseguido. É isso, ele passou a ser permitido, ok? E que é isso? É o Edito de Milão, esse documento aí. Vou ler para vocês aqui as palavras do Edito de Milão. Então, com o Edito de Milão, do ano de 313, Constantino ele deu liberdade de culto aos cristãos, tá? Liberdade de culto. É diferente de dizer que a partir dali todo mundo tem que ser cristão, ok? Continua tendo liberdade de culto dos pagãos. Mas os cristãos também passaram a ter liberdade de culto. Então, as palavras do Edito de Milão. Havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos. Restrições odiosas e indignas de nossa clemência. E de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. Então, o que o Édipo de Milão faz? O que Constantino faz no Édipo de Milão? Anula os decretos anteriores que oficializavam a perseguição dos cristãos e fala que vai dar liberdade total aos que quiserem praticar a religião cristã, ok? E Constantino não se converteu imediatamente ao cristianismo, mesmo dizendo que viu essa coisa aí, que teve essa visão e que ganhou por causa a luta por causa dessa visão. Tanto que Constantino só foi batizado no ano de 337, quando ele já estava perto de morrer, ok? E foi em 312, um ano antes do Edito de Milão, que ele diz ter essa visão. Com esse sinal vencerás, ganhou essa batalha. Quando, então, os cristãos tiveram liberdade de culto,
no ano de 313, São Melcíades era papa, era o líder da igreja, era o 32º papa já, ok? Quando os cristãos tiveram liberdade de culto, beleza? Então, enfim, o cristianismo continuou crescendo ainda mais por conta da liberdade de culto, e o Império Romano já estava amplamente fragilizado. Desde a época de Jesus, já estava em decadência. O Império Romano estava decadente já há tempos. Sobretudo, muitos filósofos, muitos historiadores colocam isso pela sua degradação moral, certo? Então, a degradação moral do Império Romano foi um dos grandes motores da sua própria destruição, ok? E então, o Édito de Milão, 313, o Édito de Milão deu liberdade de culto aos cristãos. Só no ano de 390, o imperador Teodósio, que era cristão, ele decretou o cristianismo como a religião oficial do Império. No ano de 390. Não foi Constantino, foi Teodósio. Ele era um imperador doido lá, muito belicoso, mas que se tornou cristão e quis colocar o cristianismo, obrigar todo mundo a ser cristão. Quis impedir, aliás, ele quis impedir os outros cultos. Mas a igreja não estava de acordo com esse tipo de atitude. Isso a Globo não mostra. Certo? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou relatar um acontecimento interessante. Então, né, depois que Teodósio instituiu o cristianismo como religião oficial do Império, ele teve algum acontecimento lá, aí teve uma revolta de uns grupos pagãos, enfim, fizeram rebeliões porque não queriam aceitar e tal. Eu não sei detalhes dessa história não, mas eu vou falar só o que importa pra mim dela. Depois vocês podem pesquisar se vocês quiserem. Mas, acontece que teve uma rebelião e que o Teodósio mandou reprimir violentamente a rebelião dos pagãos e cerca de 500 pessoas foram mortas. Houve um massacre lá, certo? De pessoas que se revoltaram porque não aceitaram porque eles não aceitavam duas coisas: a proibição do paganismo e com isso, e com o fato do cristianismo ter se tornado a religião oficial do Império, a proibição da pederastia. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas na Roma Antiga existe uma prática chamada pederastia em que os mais velhos, eles treinavam os mais jovens para a vida, esses mais jovens menores de idade, e eles tinham relações amorosas e homossexuais. Então, a pederastia era algo comum na antiguidade. Inclusive, entre muitos filósofos e estudiosos era assim, tinha um mestre e o seu amante jovem, e essa relação de ensino, de guia, também era envolvida por uma relação amorosa. Eles eram amantes. Era a prática da pederastia, passou a ser abominada, a prática da pederastia, sobretudo com os menores, né, os jovens. E porque o cristianismo condenava, proibia na sua doutrina, e ainda por aí, proibia na sua doutrina a prática do homossexualismo, então as pessoas se revoltaram porque foi proibida a prática da pederastia e do culto aos pagãos. Aí, beleza, aí houve esse massacre aí, de umas 500 pessoas, tá? E aí, isso aqui é muito interessante, porque esse massacre foi feito pelo imperador, não foi feito pela autoridade da igreja, pelo clero. E olha o que aconteceu. O bispo Ambrósio, nessa época, ele recriminou publicamente e fortemente a conduta cruel do imperador. Então, ele foi publicamente contrário a essa atitude do imperador de massacrar as pessoas que foram contrárias à proibição. Ele foi contrário à violência, certo? Aí a gente já começa a ver esse envolvimento do poder
na religião, que muitas pessoas colocam algumas atitudes como sendo da igreja, enquanto na verdade a sociedade se tornou, aquela que eu estava falando do orgânico e do ideológico. Não estava todo mundo lá feliz, aí chegou a igreja, monstrão, megazord, falou, agora todo mundo é católico, quem não for vai ser queimado na fogueira. Porque as pessoas falam como se fosse assim. Foi o contrário que aconteceu. O cristianismo veio se desenvolveu na sociedade, a sociedade se tornou cristã, certo? Ninguém obrigou, quiseram, a sociedade se tornou cristã. E como consequência da sociedade ter se tornado cristã, o império se tornou cristão. Entenderam a diferença? Ou seja, isso que eu tô falando que foi o desenvolvimento orgânico, ok? Então, por isso ter acontecido, aí começou aquela mistura lá do poder temporal com o poder religioso, que não era bem estabelecido e foram aprendendo como é que acontecia. Mas aí a igreja, nesse ponto, reprimiu essa atitude, porque isso não é cristão, esse tipo de violência, certo? Então, o bispo Ambrósio reprimiu o imperador, e aí o imperador veio com a corte dele querendo entrar na igreja, e o bispo não deixou o imperador entrar na igreja, porque ele fez esse massacre. E, abre aspas, palavras do bispo Ambrósio, eu não ousaria em sua presença oferecer o sacrifício divino. Fecha aspas. Isso foi o que o bispo falou pro imperador, tá? Então, aí o imperador brigou lá e quis falar, não, mas o rei Davi fez não sei o quê, e querer vir com os falácias lá das guerras bíblicas para justificar a sua atitude, discutindo com o bispo, que recriminou publicamente a atitude do imperador. E aí o bispo falou que aquela boca que ordenara um tão cruel massacre não era digna de receber a hóstia sagrada, certo? E falou que ele deveria imitar o rei Davi não só no pecado, mas também na penitência, porque o rei Davi fez muita penitência pelos seus erros. E disse que o pecado dele só seria tirado pelas lágrimas e pela penitência. E aí aqui é um acontecimento histórico muito importante, porque isso aqui marca a primeira vez em que um imperador se submeteu à autoridade da igreja. Porque o bispo disse isso para ele e Teodósio se submeteu à penitência que o bispo impôs para ele, certo? Então ele cumpriu a penitência que o bispo impôs para ele e baixou a bolinha, se submeteu ao poder da igreja, ok? E esse foi o primeiro exemplo de submissão de um imperador ao poder espiritual. Como vocês podem ver, aconteceu, não tem culpa, entendeu? Tô dizendo para os haters da igreja, do cristianismo. Aconteceu simplesmente, a sociedade se desenvolveu assim, certo? Gostem ou não. Foi um desenvolvimento orgânico natural. As coisas se deram dessa forma. E aí, como eu estava dizendo para vocês, o Império Romano já estava muito enfraquecido há muito tempo, ok? E aí, o que aconteceu no ano de 476? A queda do Império Romano, ok? Então, toda aquela estrutura que dava unidade para aquele povo, mantinha a sociedade estruturada, ruiu, foi atacado, já não tinha força mais, já estava totalmente enfraquecido de dentro, como eu disse, muito pela sua degradação moral, e o cristianismo estava muito difundido entre o povo, então o paganismo perdeu força, mas as pessoas gostam de falar assim, que muitas pessoas falam, a igreja foi o principal culpado da queda do Império Romano, porque ela enfraqueceu a tradição romana. Isso não é verdade dessa forma. Ela enfraqueceu o que ela enfraqueceu foi a religião pagã, certo? O culto ao imperador e a imoralidade que prevalecia no Império Romano. Que não era assim. O Império Romano foi, em séculos passados, cultuou muito a virtude e foi se degradando moralmente, ok? Então, o cristianismo enfraqueceu isso. No entanto, ele vivia na mesma estrutura do direito romano e já bebia das fontes da filosofia grega, certo? Então, o cristianismo, ele não
enfraqueceu nada disso, muito pelo contrário, ele preservou. O que ele enfraqueceu foi essa parte da religião pagã. E não enfraqueceu a força da ideologia, enfraqueceu naturalmente porque as pessoas quiseram se tornar católicas, só lamento. Foram convencidas pelo poder do Espírito Santo. Então, o Império Romano caiu no ano de 476, ok? E o que aconteceu quando o Império Romano caiu? O Império Romano era o ponto de unidade daquele povo, daquela sociedade ali. Os bárbaros, aqueles povos bárbaros, isolados, começaram a invadir, destruir tudo, isso aqui, aí aquela sociedade começou a ruir, de uma certa forma. Ela já não tinha uma unidade interior ali, ética, já estava tudo muito degradado, e isso é um dos principais elos aí que mantém uma sociedade forte por dentro. O que aconteceu com a queda do Império Romano? Não existia um ponto de unidade daquele povo, a não ser a igreja. Então, o cristianismo, a igreja católica, a estrutura da própria igreja, o poder da igreja, se manteve como a única coisa que deu unidade para aquele povo disperso, que começou a se ruralizar, certo? Fugir, ruir aquela sociedade ali. Então, a igreja preservou a cultura intelectual, porque toda a cultura intelectual que existe ali, herança, ou seja, o saber profano, herança dos filósofos antigos, a igreja, ela não rechaçou aquilo não. Ela utilizou a sabedoria humana para estruturar sua própria doutrina. Porque como diz São Tomás de Aquino, não importa quem disse a verdade, o que importa é a verdade, certo? Não quem disse ela, porque a verdade é Deus, ela é eterna, ok? Então, os cristãos encontraram a verdade na sabedoria dos antigos, mergulharam nessa verdade, uniram ela ao cristianismo, encontraram ali, racionalizaram muitas coisas que se encaixaram, certo? Dentro da revelação. Então, a igreja preservou a cultura intelectual, manteve a unidade do povo, que não teria nada para ser unido, que estava dispersando ali, e a partir daí se desenvolveu a sociedade ocidental, tal qual a gente conhece hoje. Então, a sociedade ocidental, olha, meu quadrinho tá aqui. A nossa sociedade ocidental que nós conhecemos, ela tem 3 pilares no seu desenvolvimento, que são o quê? A filosofia grega, como eu falei para vocês, existe muito mais na nossa forma de pensar e estruturar o nosso pensamento e a nossa sociedade dos gregos do que a gente imagina. Então, a filosofia grega, o direito romano, certo? A parte política da estrutura do direito romano que se manteve, desenvolveu na sociedade, e a fé católica, certo? Esses são os 3 pilares da nossa civilização ocidental, de como ela se desenvolveu. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês pensem aí, né, sobre toda essa questão histórica da igreja. E como que quando a gente vai olhar aí, a partir dos pontos históricos, a gente vê que não pode não ser intervenção divina, é muita coisa contrária e a própria forma como foi se desenvolvendo e se formando. Então, chegamos nesse ponto aí, da queda do Império Romano, e aí o desenvolvimento mais forte aí da sociedade a partir da igreja. Então, a gente pensa assim, não, porque a igreja controlava as nações. Aí você pensa assim, beleza, estava lá Portugal, França, Itália, Alemanha, estava lá as belas nações, todas elas eram nações ateias, sei lá, que aquele povo pensou, pagãs. Aí, de repente, chega o Papa numa nave com seu cetro e subjuga todo mundo. Agora é a igreja que manda aqui. Não foi isso que aconteceu. Esses países não existiam, não. Eles passaram a existir porque, a partir da igreja, eles nasceram
dentro da igreja. Essas nações, esses povos foram se formando numa estrutura em que os seus líderes, os seus reis, eles eram católicos. E eles eram católicos que impunham ao povo a sua fé, não. O povo era católico, certo? Então, é o que eu tô falando, a sociedade se desenvolveu dessa forma. Então, conclusão. O cristianismo tem origem divina. E é por isso que ele surgiu e por isso que ele permaneceu na história. Certo? É nesse ponto que a gente quis chegar. E aí é isso. Essa foi a ideia dessa aula de hoje. E aí depois, na continuidade, a próxima coisa que a gente vai ver agora é entender, tá, mas o cristianismo é só os ensinamentos de Jesus no Evangelho? Ou existe uma estrutura formal desejada por Deus, colocada por Jesus? Certo? Que tem uma unidade desde o início de Cristo. Existe uma igreja fundada por Jesus, tá? A gente viu, beleza, o cristianismo historicamente. Agora vamos entender essa estrutura interna do cristianismo. Existe uma unidade? Então é isso que a gente vai ver na próxima aula. Tá, o cristianismo, mas por que o catolicismo? Então a gente já viu que a igreja católica não foi fundada por Constantino, né? Como que essas comunidades cristãs se desenvolveram organicamente e, sobretudo, como que elas tinham, sim, uma figura de autoridade. Elas tinham uma hierarquia. O cristianismo tem uma hierarquia desde o início. Tem um líder, que hoje chamamos de Papa, ininterrupto. E a gente tem registros disso daí também. Eu vou falar disso na próxima aula. Tá? Então, a gente tem que continuar aí rezando, né? Pedindo para Deus, assim, o dom da fé, para que a gente possa conhecer a verdade mesmo e amá-la. E eu vou fazer uma oraçãozinha aqui que chama Que Meu Coração Vos Ame, certo? Pra gente poder finalizar. Que é isso que a gente sempre tem que pedir no fim das contas. Esse é o objetivo da gente estar aqui. Te amar Jesus. Conhecer e amar. Ok? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó coração de meu Jesus, que meu coração vos ame. Ó coração de meu Jesus, que meu coração vos agrade. Ó coração de meu Jesus, que meu coração suspire por vós. Ó coração de meu Jesus, que meu coração vos adore. Ó coração de meu Jesus, que meu coração vos admire. Ó coração de meu Jesus, que meu coração seja vosso. Ó coração de meu Jesus, que meu coração esteja em vós. Ó coração de meu Jesus, que meu coração seja algo para vós, e por mais desprezível que seja, ache graça diante de vós e seja aceito ao oferecer-vos o sacrifício que mais vos agrade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.